A nossa história na Renascença, situado na Itália, onde o Gepeto constrói um filho de madeira, o luthier famoso Gepeto, que é contratado pelo rei. Nós estamos por volta do ano 1500, no estilo de arte renascentista, saindo da Idade Média, passando por um breve período gótico e entrando nessa época mágica das artes, dos estudos científicos. Mas voltando no tempo, bem lá para trás, se estamos no ano de 1500, retornamos, portanto, século XVI, retornemos até o século IV, onde, nessa mesma Itália, havia um homem que também acorda, assoviando uma melodia, assim como o rei acordava também, assoviando uma melodia e abrindo a janela e pensando em música. Esse outro nobre, lá no século IV, acorda e abre a janela e olha. Ele tem muito dinheiro, tem muito poder, e ele, no coração dele, ele sente que tudo aquilo é vão, que ele deveria se dedicar a uma vida espiritual consagrada a Jesus. E os amigos, os familiares, achando que ele estava meio louco, ele resolve arrumar a bagagem dele e visitar a Terra Santa. Então ele sai em caravana e alguns já preocupados que ele já estava deixando muita coisa para trás, querendo despojar dos seus bens, doando coisas, e achando que ele estivesse um pouco louco, ele vai em direção ao deserto. O que ele tinha em mente, que ele ouvira falar que alguns santos, já que o cristianismo nessa época tinha começado a passar a ser a religião oficial há não muito tempo, e havia a história da perseguição aos cristãos. Então ele sabia muito bem que muitos dos cristãos, os homens santos, que seguiam de maneira digna e correta, haviam fugido no deserto de Tebas, lá na região do Egito. E ele foi atrás para tentar conhecer esses homens santos. E saindo em caravana, ele vai até a Terra Santa, em Jerusalém, visita o local sagrado da crucificação e vê que ali o nosso Senhor Jesus subiu ao céu. E toda a mensagem do cristianismo saiu a partir dali. Aí ele segue com uma caravana e vai até atrás desses eremitas que vivem sozinhos. É um grupo de eremitas que começam a formar a primeira ideia de mosteiro. Eles se reuniam aos sábados para fazer cultos, mas oravam em pequenas celas separadas no deserto. No início eles fugiram da perseguição e acabaram ficando por ali. Então ele vai lá, conhece alguns homens santos e tem uma ideia de se construir um local assim na Itália. E ele precisava ter algumas relíquias, algumas coisas da Terra Santa para levar para lá em caravana. E dedicou todo o dinheiro dele, o empenho, para montar uma caravana e levar algumas coisas. E entre os eremitas falava-se muito de madeiras do Calvário, das crucificações que tinham, aquelas madeiras eram dadas como malditas e ficavam acumuladas e ninguém queria usar para nada aquilo. E esse homem nobre vai lá e, escondido, haviam preservados as cruzes em catacumbas, os primeiros cristãos, e ele resolve levar essa madeira. E entre aquelas madeiras havia uma em especial que alguns deles, e um mais ancião, jurava que seria a própria madeira da crucificação de Jesus Cristo. Uma delas identificada
e preservada, colocada em um lugar especial. Ele enche uma carroça, 2, 3, faz uma caravana com a madeira, com acessórios significativos da vida santa de Cristo, coisa simples. E ele parte, vai por água, que era mais fácil, enche o navio e chega até a Itália e funda a construção de um mosteiro. Então essas madeiras foram usadas para fazer toda a cúpula, todo o telhado desse mosteiro que ele pouco a pouco foi construindo, e ele gastou todo o seu dinheiro. Depois ele arrumou mais dinheiro, ajuda de outros nobres, e ele fundou o mosteiro na Itália. Os anos se passaram e do século IV depois de Cristo até o século XVI, na Renascença, atravessamos a Idade Média inteirinha, com suas pestes, sua fome, sua miséria, e entramos num novo começo, no Renascimento. E agora o mosteiro já muito antigo, já todos esses homens santos morreram e vieram novos homens, cresceu o mosteiro, e aquela região do começo, da primeira construção do mosteiro, a parte mais antiga, estava ainda com aquela construção inicial, onde a própria madeira da cruz, da crucificação do Senhor Jesus Cristo, estava lá como viga-mestre, lá no alto. E na hora que o Gepeto foi lá, quando o mosteiro estava em chamas, em incêndio, ele por algum motivo ele se sentiu atraído a olhar aquele pedaço de madeira que acabou desabando sobre ele e queimando os braços dele, e ele acaba pegando aquela madeira, levando para casa e construindo o seu filho de madeira, que ele chamou de Pinóquio. Nesse momento que o filho, ele termina a escultura e o filho começa a falar: "Paizinho, está fazendo cócegas. Aí não, no meu pé não. Ah, eu acho muito engraçado. Olha, eu mexo meu pé. Olha, você é o meu paizinho, não é? Nossa, você fala. Olha, a madeira que eu iria construir um instrumento musical para o rei, que eu iria construir um violino, está emitindo sons. Meu filho, eu tenho que arrumar um nome para você. Que nome seria?" "Ah, não sei, paizinho. Eu sei poucas coisas. Eu preciso aprender as coisas. Como é bonito aqui. Aqui será minha casa, meu pai?" "Isso, você será meu filho. Já sei, seu nome será Pinóquio." Gepeto, que era um homem velho e que sentia falta de uma companhia, de ter um filho, agora esse luthier estava maravilhado. Aos poucos ele ia mostrando cada pedacinho da sua oficina de luteria, ia mostrando. E daí ele colocou uma escada e falou: "Pinóquio, vem aqui, eu vou mostrar para você uma coisa muito bonita. Está vendo ali naquele forro, ali no madeiramento do telhado? Está vendo? Ali existe a vida, o surgimento da vida. Está vendo aquele passarinho? É uma pomba que está chocando os seus ovos. Veja, meu filho, hoje você nasceu. E dentre alguns dias, os filhotinhos dessa pomba irão nascer desses ovinhos. Essa é a maravilha da vida." E mostrando isso, Pinóquio olhou curioso e sentiu um pouco de ciúmes, mas era algo que era possível suportar. Aí o Gepeto fez a roupa do Pinóquio, deixou ele bonito, arrumou e levou até o rei, para que o rei conhecesse o seu filho. Lá, como dissemos no capítulo anterior, Pinóquio vai até a cozinha e faz uma bagunça dos diabos. O rei vê que Pinóquio é tão mal criado e tão sem educação
que fala: eu irei batizar sim o seu filho, Gepeto, mas antes você deve colocá-lo na escola, porque ele é muito mal criado, ele deve ser educado. Aí sim eu irei batizá-lo. Ele será meu afilhado, sim, Gepeto. E que você ainda construa o meu violino. Aí o que acontece? O Gepeto leva de volta o Pinóquio e, chegando em casa, ele meio dá uma bronca no Pinóquio. E o Pinóquio fica constrangido e fala: agora você fica aqui em casa, tomando conta de casa, que eu preciso sair fazer algumas compras. A gente está com a geladeira vazia e precisamos colocar alguns alimentos. Você fica aqui tomando conta. O Gepeto saindo, o Pinóquio, sem o que fazer, começa a mexer nas coisas. E mexe lá e mexe de cá, até que ele olha lá no ninho da pomba que a mãe pomba saiu voando. E ele fica curioso. E ele põe a escada e sobe lá para ver os ovinhos. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém estava vendo. E bate aquele ciúme de ele não ser o único filho, o único especial que tinha acabado de chegar naquela casa. E que o Gepeto gostava muito daquela pomba e esperava que nascesse os filhotinhos da pomba. Então ele, por maldade mesmo, ele pega um ovinho de cada vez, olha, cheira, olha na luz e joga no chão. Aí ele acha engraçado fazer aquilo. Aí ele joga outro pedacinho, outro ovinho e vai jogando. Aí o que acontece? Ele perde o equilíbrio e cai da escada. E ele quebra o bracinho. Aí o que acontece? O Gepeto chega e vê o Pinóquio quebrado e os ovinhos no chão. A pomba voando, desesperada, para lá e para cá, procurando os filhotes. E o Pinóquio havia escondido o que pôde, mas ao mesmo tempo o Gepeto viu pedaços dos ovinhos, da gema, ali no chão. E a pomba desesperada, lá olhando, impaciente. O Gepeto olha pro Pinóquio e fica muito magoado e arruma o bracinho do Pinóquio e fala: eu sei a maldade que você fez, Pinóquio. Isso não era preciso ser feito. Estou muito magoado com você. Mas venha que eu vou arrumar o seu braço, meu filho. Aí ele arruma e o Pinóquio fica pensando no ato que fez. À noite, o Gepeto coloca o Pinóquio para dormir numa caminha do lado, toda preparada para ele, e o Pinóquio fica pensando no ninho, que era como se fosse o ninho. E o Gepeto cobre, faz uma oração com o Pinóquio e fala para o Pinóquio ter uma boa noite de sono. Nessa hora, o Gepeto vai, apaga a vela e deita para dormir. O Pinóquio fica sem sono, olhando pela janela, e ele olha para cima. A pomba ainda está sentada ali no ninho, confusa, e ele fica olhando para a pomba. Aí, no alto da parede, tem um crucifixo de madeira com um Cristo entalhado na madeira, e pela luz da janela entra a luz da lua, e a pomba voa e para bem em cima, na madeira da cruz, de madeira do crucifixo, do entalhado que tem o Cristo, para, e pela janela entra uma luz e fica todo iluminado, e ele escuta uma voz: Pinóquio, você fez uma coisa triste. Você rompeu o processo da vida que iria surgir dos filhotinhos dessa pomba. E isso é uma malcriação. Pinóquio, toda vez que você fizer uma malcriação, para que você lembre que isso não é certo, o seu nariz irá crescer. E as pessoas vão caçoar e zombar de você. Isso eu estou fazendo, meu filho, para que você sinta a dor dos outros, que
você entenda e venha aprender como é importante ser uma pessoa boa. Eu queria ser um menino de verdade. Eu sou um boneco de madeira. Se você aprender o valor da bondade, um dia, Pinóquio, você se tornará uma criança de carne e osso, de verdade. Eu quero ser uma criança. Eu prometo, não vou mais mentir e fazer malcriações. Pinóquio, eu o abençoo, mas fica o aviso. Toda vez que você mentir ou fizer uma malcriação, seu nariz irá lhe causar vergonha. Ele crescerá, os passarinhos sentarão nele. Farão até ninhos no seu nariz. Para que você se lembre, Pinóquio. Pinóquio, você é um filho querido. Tenha uma ótima noite de sono. E a luz foi se apagando, escureceu. Ele não viu mais a pomba sentada ali na madeira da cruz. Ele não viu mais, parece que a pomba foi embora. Foi embora. Ele viu a janela meio entreaberta, o vento batendo. Ele levantou, fechou a janela com o trinco e foi deitar e ficou pensando em ser um dia um menino de verdade para orgulhar o seu paizinho. Fechou os olhos e dormiu.